Olá, querida pessoa! Já está entendendo tudo sobre a teoria hipodérmica da comunicação? Não? Então vai lá assistir ao vídeo que eu expliquei direitinho. É importante você conhecer essa teoria porque o modelo de Laswell surgiu dela. Foi um dos primeiros modelos de comunicação a serem colocados no papel, digamos assim. E quem fez isso foi Harold Dewitt Laswell. Só que antes de eu te explicar, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Este vídeo faz parte da série que eu criei para explicar cada uma das teorias da comunicação. Para conferir todos, é só acessar o link da playlist que eu vou deixar aqui embaixo. E também quero aproveitar para te convidar a se inscrever na minha newsletter. Toda semana, centenas de pessoas recebem dicas e informações valiosas que eu compartilho com muito carinho sobre o maravilhoso universo da comunicação. Agora sim, vamos lá. Para dar apenas um histórico básico, Harold Laswell foi um famoso cientista político e teórico da comunicação. Ele nasceu em 1902 e faleceu em 1978. E é especialmente famoso por sua teoria da propaganda e da propaganda política. Essa teoria ficou conhecida como modelo de Laswell. Ele acreditava que entender quem diz o que através de qual canal, para quem e com qual efeito era fundamental para compreender a comunicação. E olha só a diferença gritante do modelo de Laswell para a teoria hipodérmica. A teoria hipodérmica defende que a mídia influencia as pessoas de maneira igual. Já Laswell começou a observar quais efeitos diferentes a mídia pode ter nas pessoas. Ele também pensou como os meios de comunicação influenciam a política e a sociedade. E suas ideias ainda são estudadas e debatidas hoje em dia. Resumindo, Harold Laswell foi um importante estudioso que ajudou a moldar nossa compreensão da comunicação e a relação dela com a política. Agora, como funciona o modelo de Laswell? Esse modelo foi criado na década de 1940 como uma forma de entender a comunicação. Ele se baseia em 5 perguntas-chave que eu acabei de falar aqui. Quem diz o que, através de qual canal, para quem, com qual efeito. Quem se refere ao emissor da mensagem, que é a pessoa ou grupo que está transmitindo a informação. O que é o conteúdo da mensagem ou o que está sendo comunicado. Através de qual canal é o meio ou a plataforma usada para transmitir a mensagem, como a TV, o rádio, a internet, por aí vai. Para quem são os destinatários da mensagem, o público-alvo ou o receptor. E com qual efeito se refere às consequências da comunicação, como persuadir, informar, entreter, etc. Então, o modelo de Laswell ajuda a analisar a comunicação considerando todas essas variáveis. É só fazer a análise dentro dessa estrutura respondendo as 5 perguntinhas. Só que com o passar dos anos, os estudos de comunicação ficaram muito mais complexos que isso e com razão. Ao longo dos vídeos dessa série você vai entender melhor. Outra coisa importante para você saber é que o modelo de Laswell tem 3 funções diferentes. Sabe quando você fica sabendo das últimas notícias na televisão ou pelo celular? Isso é o que Laswell chama de vigilância do ambiente. A comunicação nos mantém informados sobre o que está acontecendo ao nosso redor, como eventos importantes e mudanças na sociedade. E quando diferentes grupos se unem para resolver problemas e trabalhar juntos, é a correlação entre componentes da sociedade, já que a comunicação ajuda a conectar esses grupos e facilita a troca de informações e também a cooperação. E ele também fala sobre aquelas tradições e valores que passa de uma geração para outra, que é a transmissão cultural entre gerações. Afinal, a comunicação preserva e compartilha nossa cultura ao longo do tempo. Ou seja, para Laswell, a comunicação só é eficiente com essas 3 coisas: vigilância do ambiente, correlação de componentes da sociedade e transmissão cultural entre gerações. E faz total sentido até hoje, você não acha? É por isso que o modelo de Laswell é tão importante. Ele ajudou a entender como a comunicação de massa funciona
e por que é tão essencial para a nossa sociedade. Agora presta atenção aqui, presta atenção, olha para mim, olha no meu olho. Lasswell não escreveu em um único livro sobre esse modelo de comunicação, tá? Ele produziu vários trabalhos e publicações ao longo da carreira e as suas ideias foram disseminadas ali no contexto acadêmico. Então você não vai achar um livro dele sobre isso. Ok? É bem difícil achar registros organizados dessas primeiras teorias aí mesmo. Faz parte. E uma curiosidade extra é como este modelo se encaixa na perspectiva funcionalista. Você já viu uma engrenagem de uma máquina? Cada partezinha tem uma função específica para fazer a máquina funcionar corretamente. Isso é parecido com a perspectiva funcionalista na comunicação. Na comunicação funcionalista, a sociedade é vista como uma grande máquina e a comunicação é uma das engrenagens que a faz funcionar. A ideia é que a comunicação desempenha funções importantes ali para manter a sociedade em harmonia e funcionando bem. Por exemplo, a comunicação pode ajudar a transmitir aí valores culturais, pode resolver problemas sociais e políticos, pode manter as pessoas informadas sobre o que está acontecendo ao seu redor. Então, quando a gente olha para a comunicação de uma perspectiva funcionalista, o objetivo é entender como ela contribui para o funcionamento estável da sociedade. E o modelo de Lasswell foi uma maneira de ver a comunicação como uma parte essencial da vida em sociedade. Por isso, alguns estudiosos gostam de associar esse modelo na teoria funcionalista da comunicação. E eu acho que talvez você queira entender melhor essa teoria funcionalista, certo? Então, este é o assunto de um próximo vídeo aqui da série de teorias da comunicação. Mas antes, eu vou explicar também a teoria dos efeitos limitados e tenho certeza que você vai gostar de aprender. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.